Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Discos, que é um canal do YouTube / podcast que está disponível em todos os streamings, Amazon Music, Spotify, Deezer e, é claro, no YouTube, né? Já aproveitar para quem não é inscrito e ainda está chegando no canal por esse episódio, se inscreva, dê like, compartilhe, use como quiser. E também pode escutar nas plataformas que eu falei, né, em áudio. Para quem quiser lavar louça ou dar uma caminhada e escutar o podcast, vai ser muito bem-vindo. E estou aqui com meu parceiro, criador e mentor do canal, que é o Jorge. Fala aí, Jorge, dá um oi para a galera aí. Fala, pessoal, né? Fala quem estiver ouvindo aqui a gente, né, nos streamings, quem não esteja nos assistindo. Então, muito bom aqui estar gravando aqui com um convidado muito bom, e ainda mais uma banda que muito especial ainda também. Então, vamos lá, então. O nosso assunto em questão é o primeiro disco da Legião Urbana, que acabou de completar 40 anos de lançamento. E nada melhor que falar Legião Urbana, um cara de Brasília, que viveu toda a efervescência, que é o grande Felipe do canal Prisioneiros do Rock. Canal não, podcast. Prisioneiros do Rock. Fala aí, Felipe. É isso. Como é que estão as coisas aí na capital federal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite, meus amigos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E melhor ainda se for para falar de rock nacional e da minha banda preferida, Legião Urbana. Então estou muito feliz da gente ter esse papo aqui. Vamos lá. Muito bem, já vamos começar. Que a tua relação com a Legião Urbana, a gente já perguntou no episódio 4 Estações, né? Que foi esse mesmo trio aqui. Eu não fazia parte do canal ainda, eu era só um mero convidado. Mas qual é a tua relação com o primeiro disco da Legião Urbana? Então, esse primeiro disco eu acho importante a gente começar destacando que ele tem uma representatividade para o rock nacional de ter sido um dos primeiros álbuns a mudar a temática do que a gente fazia, do que a gente conhecia como rock brasileiro. Na primeira metade dos anos 80 a gente teve um rock mais alegre, mais descompromissado, com temáticas mais juvenis, um tipo de som mais solar, mais de verão. Era até apelidado de rock de bermudas, né? Um grande exemplo disso é a pioneira Blitz, e depois a gente vai ter aí João Penca, a gente vai ter Dr. Silvana, a gente vai ter o Lulu Santos mesmo, com uma coisa, um pop muito bem feito, mas dentro desse espectro de uma coisa mais divertida. E a Legião Urbana começa a colocar temas mais sérios nas letras e apresentar uma sonoridade um pouco diferente, né? A Legião Urbana se baseava muito no pós-punk britânico, e o rock nacional dessa geração até aqui era muito influenciado pela New Wave nova-iorquina, americana. E as letras do Renato Russo sempre foram um espetáculo desde esse primeiro disco aqui. Então, ao invés de a gente estar escutando Ok, Você Venceu Batata Frita, a gente vai ter relacionamentos conturbados, a gente vai ter letras políticas, a gente vai ter referências a grupos terroristas, a gente vai ter letras melancólicas pra caramba, de uma forma mais adulta, mais séria, mais profunda, principalmente, mais poética, né? Isso é sempre bom a gente lembrar. Então, esse disco me causou um impacto muito grande quando eu escutei, porque eu vi que era uma coisa diferente do que eu estava escutando até ali. Eu já gostava muito de Paralamas, de Barão, escutei Blitz pra caramba, tudo que estava tocando no rádio, a gente estava ali antenado, né? Mas aí de repente você vai pegar essas letras do Renato Russo, o jeito que as músicas são tocadas, e a gente vê que uma coisa aqui estava mudando, né? Alguma coisa aqui estava mudando. O rock estava se transformando numa coisa diferente. E daqui para frente a gente vai ter vários outros grandes álbuns também que apresentavam uma temática mais aprofundada e mais séria, né? O Cabeça de Dinossauro dos Titãs, o próprio primeiro disco do RPM já é um disco mais politizado e mais sério. Os outros discos da Legião que vão vir na sequência, o Selvagem dos Paralamas do Sucesso. Então é o começo de um novo rock nacional, e eu gosto, a Plebe Rude também, não posso deixar de esquecer a grande Plebe Rude aqui de Brasília,
Então, esse álbum da Legião Urbana de estreia é o pontapé inicial dessa nova fase do B-Rock, do rock nacional dos anos 80. Ele abre o caminho para uma geração que vai apresentar um trabalho mais profundo, mais poético, mais politizado, e que eu gosto muito também. Eu gosto bastante, gosto mais do que a fase anterior. E tu, Jorge, que é o caçula do trio aqui, como é que tu conheceu esse disco que tu já mostrou aí, né, que tu tem ele? Como é que tu conheceu e qual é a tua relação com ele? Cara, mano, esse disco acho que foi um dos últimos que eu lembro que eu devo ter ouvido, eu acho. Foi um dos últimos que eu devo ter ouvido. Assim, tinha algumas músicas assim que eu já conhecia, já conhecia a Será, já conhecia a Geração Coca-Cola, porque não era mais... porque quando você começa a ouvir Legião Urbana, sempre tem essas clássicas aí, então. Mas, assim... assim, demorei até pra me acostumar um pouco até com esse disco, assim, eu gostava de alguns, tipo, eu gosto muito mais do 2, do Quatro Estações, Tempestade e tal, e aí quando eu fui ouvir, assim, tinha umas músicas que eu gostava um pouco menos do que hoje em dia, né, assim, ouvindo, eu gosto muito mais, assim, é um disco que eu acho muito bom, eu acho que eu prefiro o que vem depois, eu acho, né, Sim. Eu já conheci a Legião, né? Como eu falei no outro episódio, desde 87, por causa do Floresta Caboclo. E a gente tinha um rádio toca-fita em casa. Daí o meu irmão, em sociedade com um amigo nosso, comprou todas as fitas. Daí eu fui escutando aos poucos, né? E o primeiro foi um dos que eu mais escutava, eu decorei as letras, anotava no caderno. E Será, principalmente Caduci, né? Será, Geração Coca-Cola. E foi como um todo, assim, que eu fui conhecendo, né? Porque já tinha 87, foi lançado o terceiro, né? Mas foi ali por 90 que eles adquiriram toda a coleção, daí eu tava bem, né? Eu ficava em casa, eu estudava, acho que um turno, agora não lembro se de manhã ou de tarde. E o resto do tempo eu ficava escutando direto. E foi paixão à primeira vida, né? Não tem. Pena que não vinha o encarte com as letras nas fitas, né? Que era só aquela. Era a capa e aquele papel fininho. Mas baita disco, baita 40 anos que passaram, né? Bah, tá louco. Isso aí é. Como é que é? Os nossos títulos vão envelhecendo, a gente vai envelhecendo junto. Mas, e diz uma coisa, Felipe, tu que é contemporâneo deles, como é que era o que eu sei um pouco da história, né, é que eles tinham ido para o Rio de Janeiro para gravar um compacto, mas no final acabaram gravando o disco todo, e foi na época que o Renato Rocha entrou na banda. Tu sabe alguma coisa sobre o porquê dessa entrada dele, o que se falava em Brasília na época? Bom, o que aconteceu, né? O Renato Russo teve uma banda na virada dos anos 70 para os 80, chamada Aborto Elétrico. Isso. A primeira banda punk do Brasil, junto com a banda Restos de Nada, do Clemente, que depois faria Os Inocentes. E essa banda acaba ali em 81, começo de 82. A formação final da Aborto Elétrico tinha os irmãos Felemos e o Flávio. Felemos e Flávio Lemos, olha que deu branco agora, que depois formariam o Capital Inicial. E aí o Renato fica algum tempo tocando sozinho, né, na fase chamada de trovador solitário, que ele se apresentava antes das bandas nos shows aqui em Brasília, só voz e violão. E ele tinha uma fita demo que ele gravou sozinho, que acabou indo parar na mão do Jorge Davidson, da EMI, que já conhecia também Química, né, que os Paralamas do Sucesso gravaram no primeiro disco, Cinema Mudo, que é uma música do Renato, da época do Aborto Elétrico. Então ele quis conhecer esse cara que fazia essas letras, né, e cantava desse jeito. E só que aí quando o Renato vai para lá, ele já estava com a Legião Urbana montada. Então foi um choque inicial ali por descobrir que na verdade era uma banda de rock, com guitarras e tudo mais. Então eles tiveram alguns problemas ali, muito barulho entre eles e a EMI para poder acertar qual que seria a sonoridade desse disco, qual que seria a proposta, né? A Legião queria uma coisa contemporânea ao som que se fazia naquele momento.
ficou sempre para a história essa coisa de parecer U2, parecer Smiths, mas a verdade é que ele queria fazer um som que era da mesma estirpe ali, né? Gravar da mesma maneira, soar da mesma maneira, não é porque ele estava imitando. E aí, nessa disputa ali de braço, queda de braço com a EMI, como é que ia ser o disco, como é que não ia, eles trocaram de produtor 2 vezes. Primeiro ia ser o Marcelo Susequinde, depois o Rick Ferreira, que era o guitarrista do Raul Seixas. O Marcelo Susequinde era o do Erva Doce. Eram 2 caras que tinham ligação muito mais com o rock dos anos 70, então eles não estavam conversando a mesma língua ali com a banda. E aí, nesse meio tempo, o Renato tem uma crise lá, depressiva, dentro da casa dos pais dele aqui em Brasília, e corta os pulsos. Muito mais para chamar a atenção do que para realmente tentar se matar, porque ele estava com a família dentro de casa, ele grita por socorro imediatamente, tudo mais. E aí só que ele fica com os pulsos machucados, não poderia tocar baixo na gravação, né? Nessa época ele já era um trio, o Renato tocava baixo e cantava, e aí é por isso que eles chamam o Renato Rocha, que eles já conheciam aqui de Brasília, para assumir os baixos da banda. E naquele momento foi uma escolha muito acertada. Eu acho que o Renato Rocha acrescenta muito aqui nesse disco. Ele cria linhas de baixo que se tornaram históricas na história da banda, se tornaram clássicas para a banda. Então foi uma grande aquisição e permitiu que o Renato se concentrasse só em cantar também, né? Nos shows, isso foi muito bom. Então a banda cresce desse momento aqui com a chegada do Negrete, né? Como ele era conhecido. Famoso Negrete. Até vendo as composições, ele não é acreditado em nenhuma, mas eu vi que ele deu uma boa influência na dança, principalmente, né? Que tem uma pegada bem marcante de baixo, né? Inclusive nas edições mais recentes desse disco, ele aparece como arranjos, né? Arranjador, porque ele criou linhas de baixo de algumas canções, principalmente a dança, né? É um grande destaque. Mas então vamos para a ficha técnica, daí a gente vai desenrolando um pouquinho mais, né? Ele foi gravado entre outubro e dezembro de 84, né? No estúdio da EMI Odeon, no Rio de Janeiro. E foi lançado no 2 de janeiro de 85, por isso faz um mês que completou 40 anos, né? E ele foi produzido pelo produtor que veio a ser o de todos os dias da Legião, pelo menos enquanto o Renato Russo está vivo, né? O Maírton Bahia. Tu sabe algum outro trabalho que ele chegou a fazer, Felipe? Na verdade, o Maírton aqui estava como diretor de produção. Ele não colocou a mão na massa nesse disco. Quem acaba produzindo esse álbum é o José Emílio Rondô, que era um jornalista que conheceu o som da banda, gostou muito das músicas e já tinha algumas demos que eles estavam gravando na própria EMI e acabaram chegando para ele. E ele se ofereceu para gravar, justamente por causa dessa falta de sintonia entre os produtores que a EMI estava apresentando e a Legião Urbana. Então o José Emílio Rondô, que era um cara mais novo, ali de 20 e poucos anos na época, conhecia muito o pós-punk, né, que era a principal influência da Legião Urbana. Então eles conseguiram se entender bem ali. Ele não era um produtor experiente, né, ele estava muito mais ali como um conhecedor do som que a Legião queria colocar, e ele dá toda essa ajuda, né? Mas isso só acontece porque o Maírton Bahia intercede, consegue conversar com o Renato Russo, com o Dado e com o Bonfá, para fazê-los entender que a indústria musical tinha a sua própria lógica, precisava de paciência para poder você participar daquilo ali, daquele mecanismo, e aí eles conseguem chegar num meio termo ali entre o que a EMI queria e o que a Legião achava que era a sua cara, né, o seu som, e o José Emílio Rondô que produz. Agora, cara, o Maírton Bahia, ele produz outras coisas também, vai produzir até os anos 90, ele fez outras coisas também, tá? Agora de cabeça assim, deixa eu ver se o que ele trabalhou. Vou até pesquisar aqui rapidinho. Eu pesquisei e não achei nada, por isso que eu te pergunto. Não, mas enquanto isso, ele faz algumas coisas, mas depois também ele vai assumir outros cargos dentro da gravadora, né? Ele continua nesse meio ali por muito tempo. Mas depois do descobrimento do Brasil, se eu não me engano, ele já não estava, ele já estava como um produtor, ou no 4 Estações, não, no 5. No 5 ele já não estava na EMI, ele já estava
meio que freelancer, assim. Então Mas ele volta a produzir outras coisas, cara. Agora eu não vou lembrar de cabeça mesmo. Mas ele tem uma carreira muito legal. Sim. Sim, mas antes o Jorge tá quietinho, estamos aprendendo um monte, né, Jorge? Tem que aproveitar. Convidado bom tem que aproveitar para aprender um pouquinho. Mas antes de perguntar para o Jorge, tem uma edição da Bis, né? Que já tu falou como é que é o nome dele mesmo? É um nome estrangeiro? O que veio a produzir? É o José Emílio, né? Rondô, é. Isso, tá. Ele era crítico e colunista da Bis, né? E tem uma edição da Bis de 93, que tem os Titãs na capa ali. Aquela entrevista bem legal que o Miranda faz com os Titãs. E eles fizeram os 30 homens mais poderosos da música brasileira. E o Merton Bahia estava no meio justamente por ter sido produtor da Legião, por causa da importância da Legião e das vendagens, né, que foram astronômicas, né, desde o começo. Mas, só para completar aqui rapidinho, Júlio. Antes da Legião, o trabalho mais famoso dele era o 14 Bis, mas ele tinha trabalhado com Elis Regina, mas como produtor do 14 Bis. Depois ele trabalhou com a Cássia Eller, ele lançou a Cássia Eller também. Trabalhou com Engenheiros do Havaí, trabalhou com Lobão. E outras áreas também saiu da MPB ali, saiu do rock, foi para MPB também. Adriana Calcanhoto, Maria Bethânia. Tem trabalho dele com a RPM também, então o currículo do cara é grande, cara. Ou seja, vem a corroborar que ele era um dos caras mais poderosos da indústria musical brasileira, né? Tá certo. E tu, Jorge, escutando o disco, o que tu achou da produção? O que tu pode comentar? Cara, a produção é muito boa, cara. Não tem muito pra reclamar, assim, pra falar a verdade. Acho que a produção é boa mesmo. Sem querer comparar, né, com o primeiro dos Titãs, tá léguas na frente, né? A do Titãs é uma coisa meio, sei lá, um pouco precária, se pode dizer assim, né? Isso é uma palavra era mais tosca do Titãs mesmo. Meio caixinha de música, parece, né? O teclado, uma caixinha de brinquedo, né? Sei lá, assim. Sim. Essa história que o Felipe falou dos produtores, se procurar no YouTube tem. A Globo fez um especial muito legal vindo da Globo, mas é bem legal, chamado Por Toda a Minha Vida, e conta esses primeiros anos da Legião. E bem essa parte dos produtores, eles frisam bastante que a banda era bem difícil de lidar, né? Eles queriam não se acertaram com esses produtores que o Felipe falou. E com isso, como era um disco pós-punk, meio punk, né? A duração dele foi bem curtinha, 36 minutos e 33 segundos só. Que passa rapidinho, assim. Aqui de singles, mas eu tava lembrando como é que o termo que a gente usava era música de trabalho, né, Felipe? Era a música que ia para as rádios, né? Isso. Tanto que a própria Legião tem uma música chamada Música de Trabalho na finaleira ali, né? E foram 5. O Será, né, o mega hit, que foi lançado em fevereiro de 85. Ainda é Cedo, que foi março de 85. Foi um por mês ali. Geração Coca-Cola em abril. Daí Teorema em junho e Soldados em julho. A formação é a clássica com o acréscimo do Renato Rocha, né? Que é o Renato Russo que fez vocais, teclado e violão. O Bonfá, que foi bateria, percussão e glockenspiel. Eu fui ver o que é o tal do glockenspiel. E se o Jorge puder botar depois uma imagem na edição, que é tipo aqueles tecladinhos, só uns metalzinhos que tem de brinquedo, que bate com um xilofone, né? É um xilofone. Isso, xilofone. Isso aí. Só que é de metal, né? Então, exatamente. O glockenspiel aparece no refrão de Será, se você prestar atenção. Ele exatamente. É esse instrumento que faz.
E o Dado, né, tocou guitarra, violão e fez efeitos. E o Renato Rocha, o baixo. A capa é uma capa clássica, mas não é muito bonita aqui, né? Mal dá para diferenciar os integrantes ali, principalmente o Dado e o Bonfá. E achei engraçado que os dois Renato estão olhando para frente e o Dado e o Bonfá, cada um olhando para um lado. E é uma capa preto e branco icônica, né? E a contracapa ali que o Jorge está mostrando, se eu não me engano, foi tirada essa foto no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Tá os 4 ali no meio da natureza. O que você acha dessa capa aí? Primeiro, Felipe. Olha, não é a minha capa preferida da banda, mas eu acho ela muito eficiente para apresentar esse grupo. É aquilo que eu falei no começo, né? Mostrar que era uma banda que tinha uma proposta diferente do que acontecia até então. E ela ser preto e branco tem muito a ver com isso, né? Ela tem essa imagem que não é divertida, não é engraçada, né? Você vai ficar ali instigado para entender o que está acontecendo, né? Esse efeito de luz e sombra que tem em cima deles, principalmente no Negrete. Na capa do vinil, esses destaques aí que o Jorge mostrou, que tem, né, o indígena, o Planalto, o Congresso ali, ele estão na mesma cor da capa, né? É branco também, só que está em alto relevo, né? Então é bem bonito, fica bem legal. Eu acho que a arte em CD acabou que fez um trabalho digno ali, essa edição que o Jorge tem, porque tinha uma edição anterior que eles tinham mudado a cor, estava uma cor meio bege, assim, quase da cor do 2, estava mais feia. Essa edição aí que o Jorge tem, que acho que é de 2010, que é da caixa, né, da Abril, tá bonita, né? Ela... Isso, exatamente, que você junta todos os... se escreve Legião, né? Esse cara maravilhoso aí, com um belo texto da Cris Fuscaldo, que depois transformou esses textos aí, ela expandiu e transformou num livro, né? Discobiografia. Sim. E tem umas ilustrações do Bonfá também no encarte, né? Ele Bonfá sempre gostou de desenhar, né? Era o desenho. Inclusive, o último disco, a capa é dele, né? O último disco, a capa é dele. A capa sim, muito bonito, muito bonito. Sim. O que você falou da produção, Júlio, né? Que vocês comentaram aí que o disco dos Titãs era mais magrinho, né? Mas parecia caixinha de música. Eu acho que o primeiro do Paralamas também peca por isso, né? Tem uma produção mais fraquinha também, o som é muito magrinho. E aí, o segundo dos Paralamas tem um puta de um som, cara. Os discos do Barão também, a produção é fraca ainda, o pessoal não sabia gravar rock, né? Os estúdios tinham os técnicos que não estavam habituados à gravação de bandas de rock, ao jeito que você microfona, onde é que você posiciona o microfone perto da bateria, vários detalhes assim que você tem que entender para fazer esse som da época soar como eles queriam que soasse, né? Mas acho que o Passo do Lui é o primeiro grande disco dessa geração em termos de sonoridade, de produção, e inclusive acho superior, nesses termos eu acho superior ao da Legião, em termos de produção, de som, né? O som do Passo do Lui, cara, é uma coisa absurda, assim, é muito potente, né? Esse aqui chega perto, mas ainda não é tão bom, mas é isso que vocês falaram, ele já está mais avançado em termos de técnica de gravação do que os contemporâneos dele ali. Tanto que Meu Erro, a gente escuta, parece que foi gravada hoje. Cara, aquela linha de baixo ali, você arrepia até hoje do mesmo jeito, né? Poderosa. Sim. Mas, Jorge, fala um pouquinho da capa aí, tu que gosta de analisar a capa. E tem todos os discos que a gente grava, parece, não sei qual pode. A vida. Não, todos não, né? Calma lá, né, bicho? Não sou rico, não. Né? Assim, cara, é uma capa, pra mim é uma capa comum, não é uma capa, assim, tão perfeita, assim. Ela me lembra um pouco aquelas capas, a New Wave me lembra um pouco o YouTube, com aquelas capas meio War, Boys, né? Aquelas capas meio brancas, né? Totalmente com um título vermelho ali. Mas realmente serve para apresentar, né, a banda e de certa forma também, né, se remete também, tipo, já a estreia da Legião Urbana já com essa capa, né.
É verdade. Mas já que eu falei ali da vendagem, né, que a Legião foi um estouro desde o começo, eles ganharam o disco de platina e esse primeiro disco vendeu 550 mil cópias. Já foi, digamos, o Renato Russo, ele dizia que para ele foi um reconhecimento do público e crítica, né? Mas o que viria depois, que nós vamos comentar com certeza os outros discos, né? É uma coisa absurda, era uma bitomania brasileira, o Legião, assim, porque eles duraram bastante até. Pode comparar com a RPM, foi um fenômeno. O RPM foi com um disco só, né, digamos. O que vocês acham disso? Faz, Jorge, primeiro. 2, né? Você pode considerar o ao vivo lá, o Rádio Pirata, que é um disco que vendeu pra caramba. Acho que o Rádio Pirata, se eu não me engano, acho que é o disco mais vendido de rock, tirando com Mamonas Assassinas, com o primeiro disco. Isso, até Mamonas foi. Hoje em dia ele até passou de novo o Mamonas, cara. Segundo as informações que aparecem por aí, ele vendeu mais. Os dois ali acho que a nostalgia, alguma coisa. Sim. A nostalgia pegou forte. É isso que você falou, a RPM é um fenômeno muito mais curto, né? Eles estouram ali na virada de 85 para 86, começa a fazer muito sucesso, aí vem o ao vivo no meio de 86, mas no final de 87 ninguém aguentava mais ouvir falar de RPM, né? Agora esse disco aqui, acho que um detalhe legal da gente comentar é que no ano de lançamento, 85, ele não vendeu tão bem. Naquela época, para você receber disco de ouro, você tinha que vender 100 mil cópias no período de 12 meses do lançamento. Ou platina tinha que ser 250 mil cópias em um ano, né? Diamante 500 mil e por aí ia. Então, o primeiro disco não consegue disco de ouro porque ele vende 90 mil em 12 meses. Então eles não dão disco de ouro. Mas ao longo do tempo, depois com relançamentos, com CD e tudo mais, o estouro dos outros discos também, as pessoas foram atrás, ele chegou a valores, a vendas muito maiores. Existem dados na internet de 550 mil, que você falou aí, mas tem lugares também que falam em 970 mil cópias, né? Depende da fonte, né? Depende do site aí. Cada um com a sua referência. Então, é bom lembrar que enquanto existiu mídia física no Brasil, a Legião tinha seus discos sempre sendo relançados, né? Essa edição do Jorge é uma prova disso, que é relativamente recente, né? 2010, se eu não me engano. E sempre vendeu bem, cara. Você pode procurar na internet matérias sobre a Legião de final dos anos 90, começo dos anos 2000, falando que ela vendia 200 mil discos por ano depois que a banda tinha acabado. Sim. Eles continuavam vendendo 250 mil cópias por ano ali em 2005, sei lá, alguma coisa assim. Então essas vendagens todas explodiram mesmo pela continuidade da obra ali fazendo sucesso. E depois veio muito material que não foi lançado na época, né? Vários discos, principalmente das TVs, né? Globo, MTV. Isso ali foi só pra manter vendeu a chama. 1 milhão de cópias aí. O Acústico vendeu mais de 1 milhão. Então, vamos para recepção, crítica e legado. No final de 85, essa eu não precisei pesquisar na revista direto. Esse disco foi premiado nas categorias Melhor Álbum do Ano, Melhor Vocalista, o Renato, né? E Melhor Letrista, ali no prêmio da revista Bis, da Editora Abril. Pela AllMusic, o Álvaro Neder, ele deu 2,5 estrelas de 5 e observou que... isso é na época, né? Seria um 5 de 10, né? Ele observou que, como muitas bandas jovens desde cedo, eles claramente tinham a confiança necessária para fazer valer as suas opiniões sobre em detrimento da gravadora, né? E descreveu que ainda é cedo como, sem dúvida, o primeiro triunfo absoluto da banda. Daí, em 2014, uma versão instrumental da faixa Por Enquanto foi usada como música de fundo para um comercial televisivo da cerveja Brahma,
para a Copa do Mundo de 2014. O disco foi relançado como Legião Urbana 30 anos, em 2 CDs e pela Universal Music. Um dos discos é o clássico, né, original, e o outro é um disco novo composto por versões demos, outtakes e divulgações do disco. Era divulgação para rádio, Renato Russo apresentando a banda. Eu fui escutar no Spotify, achei bem legal esse material, que as demos eram umas versões bem diferentes assim, das versões originais, né, das versões clássicas, digamos. Tu chegou a escutar esse relacionamento, não, esse especial aí, Felipe? Sim, eu escutei bastante na época que saiu. Eu não tenho em mídia física, porque nessa época eu já não comprava mais CD. E ele saiu só em CD, né? Não teve esse bônus aí em vinil, infelizmente. O disco foi relançado em vinil na mesma época, mas só com a edição original. E eu acho, cara, quem gosta de Legião Urbana e não conhece, vai atrás aí nos streams, porque vale a pena, é muito legal, tem coisas muito bacanas. Principalmente essa versão demo de A Dança, que é bem diferente, e tem um trecho da letra diferente, inclusive. É a letra original do Renato, que ele fala: você é só um velho a mais, né? E depois ele gravou como Tanto Fez e Tanto Faz, né? Então fica uma coisa mais agressiva, assim, né? Do que ele tá falando dentro do contexto da letra, funciona muito bem, eu acho bem legal. Então vale a pena, todas as demos aqui, os outtakes, são muito, muito bonitos, assim, muito bem feitos. E você vê a evolução dessas canções, né? Isso é sempre, pra quem é fã, isso é sempre muito legal. Sim. E tu, Jorge, chegou a conhecer esse lançamento, hein? Sim, isso aí eu conheci. Eu vi isso acho que num vídeo do Alta Fidelidade, que era que ele fez com uma discografia dele, João Bando, com um dado, né? Tanto com o dado Vila Lobos, ele fala sobre isso, né? Que é realmente como até ele falou, que é tipo assim, parece lançamento de banda americana, com lance tipo de ter demos, outtakes e tal, porque Brasil, cara, dificilmente acho que seria isso, eu acho. É uma pena. Todo mundo merecia uma edição dessa, não só a Legião, mas todas as grandes bandas aí. Pois é. O Titãs fez algo parecido com o Cabeça de Dinossauro, né? Quando fez. Agora não sei quando. Finalmente, foi, né, cara? Finalmente. Foi aniversário de 30, de 35, 30 anos também. Foi 2016, eu acho. Alguma coisa assim. Mas foi bem legal também. A polícia é bem reconhecível para quem conhece a clássica, né? Mas é bom que eles guardaram pelo menos esses registros, né? Daí uma hora ou outra sai. Eu não anotei aqui, mas em 2015 teve a volta da Legião, finalmente, depois daquela briga toda, né? Com o filho do Renato, que eles fizeram a turnê do primeiro disco 30 anos, com o... como é que é? Agora me fugiu o nome do vocalista. Ai. Eu esqueci o nome do rapaz agora. O André Frateschi. Exatamente. Eu tive cara a cara com ele. Eles passaram por Novo Hamburgo aqui, e foi eu e a minha esposa da época. Cara, que baita show. O Bonfá cantou algumas músicas, o Dado cantou, mas assim, pra quem é fã da Legião, foi um reencontro com a história ali. Tu chegou aí nessa turnê, Felipe? Fui. Eu tenho até uma camisa que eu comprei do show lá, que tem Legião Urbana 30 anos. Cara, chorei bastante, cara. Chorei muito. Foi emocionante. Muito emocionante. Mesmo. E eu acho que o Frateschi tem uma grande vantagem. Ele canta muito bem, mas em momento algum ele tenta parecer o Renato Russo. Lógico, isso aí. O Bonfá, nem vão tentar também, porque sabem que não tem nada a ver, mas ele interpreta de uma forma muito respeitosa e muito carinhosa, cara. E é um puta vocalista, então fica muito legal, cara. Eu fiquei muito emocionado, chorei bastante nesse show. Legal. Tu não deve ter, né, Jorge, mas tu viu alguma coisa no YouTube que tem shows inteiros da Legião com o André? Chegou a ver alguma coisa? Porque eu tinha o meu... Foi 2016, não foi? Então... 2015. 2015? Nem tinha idade pra isso. Mas eles estão aí, eles estão fazendo ainda a turnê. Eles fizeram... Ano passado eles fizeram
dos 5, se eu não me engano. As 5 estações, era 4 sim, eu Mas acho legal, cara, alguma coisa. É tipo, vamos dizer, eu não quero mais, tipo, quase, é tipo o Queen com Adam Lambert, sabe? Tipo assim, meio que como fosse uma homenagem pros fãs antigos e tal, sabe? O vocalista, pelo menos, ele não tenta imitar o que teve, né? Porque aí, cara, você vai ver um show de banda cover. Vai ver uma banda cover, porque aí, ponto. Porque aí, pelo menos, você vai ver o cara tentando imitar o Renato Russo. Porque, cara, não dá, sabe? E realmente foi bem legal. Eu vi algumas coisas e realmente é bem bacana. Olha só, né? Querer chover no molhar de novo, mas eu sempre cito o Lorde Bar, porque é a minha casa de rock favorita aqui em Novo Hamburgo, né? A primeira vez que eu fui lá, e já vi pela 2 vezes essa banda, é um tributo à Legião, e o cara que apareceu, o Renato Russo, da fase bigode do 4 Estações. Mas o timbre de voz, ele consegue fazer bem parecido. Bem parecido. E os caras estão com só o sucesso, né, cara? E não tem, pra quem é fã da Legião, eles vão estar agora, acho que em março ou fevereiro, não lembro agora, e eu vou lá de novo, vou lá cantar os grandes sucessos. Eles conseguem botar na sequência Fora de Caboclo e Metal contra as Nuvens, assim, ó. É pra galera que quer ir no banheiro e tomar um chopp no balcão do bar. É show do Dream isso aí, pô? É parecido. Meu Deus, é show do Dream Theater versão Brasil, então, pô. Aí é. Sim. Só ali já mata 20 minutos de show. Tá louco. Mas então, já que falamos de músicas que não são desse disco, que algumas desse disco, vamos para o nosso faixa-faixa. Eu sei de cor e salteado, mas para não me perder, eu deixei uma cola aqui com a ordem. Mas vamos lá então. A primeira, como todo fã de Legião sabe, é Será. O que tu tem a dizer desse grande clássico, Felipe? Cara, faixa de abertura perfeita, né? Típica faixa de abertura de disco de estreia, então você já chegar com esse cartão de visitas é maravilhoso. Eu gosto sempre de destacar que esse primeiro verso aqui de Será, o Renato Russo criou de uma música do Soft Cell, chamada Say Hello, Wave Goodbye, onde o refrão tem exatamente essa mesma frase, né? Take your hands off me, I don't belong to you. I don't belong to you. E é uma música muito bonita, uma letra muito legal também, falando de um relacionamento conturbado, mas não tem nada a ver com o que está aqui. Então, quem não conhece, procura aí Soft Cell, Say Hello, Wave Goodbye, para conhecer a inspiração do Renato Russo para Será. Mas fora isso, cara, é uma música maravilhosa. Eu acho muito legal como é que as estrofes são cheias de certezas num refrão só de interrogações, né, só de perguntas. Eu acho uma coisa típica de adolescente, assim, você se perder ali entre as suas certezas absolutas, que depois, no final das contas, são apenas dúvidas e inseguranças em relação a você, a sua vida, a qualquer tipo de relacionamento. E outra coisa que eu adoro em Será é essa construção dela, né? Porque você tem estrofe, refrão, depois você tem uma terceira parte, né? Uma parte C, que é o Brigar Pra Quê, Se Sem Querer, que é outra melodia que não tem nada a ver, e aí a música acaba, né? Sim. Ela, em vez de voltar pro refrão, que seria o mais lógico, que geralmente isso acontece quando você tem uma terceira parte desse jeito assim, você tem um instrumental, depois o refrão e a música chega no final. Mas aqui não, a Legião coloca essa parte C e a música acaba com 2 minutos e meio, né? A gravadora na época ficou louca assim, como assim, cara? Você tem que voltar pro refrão. E não, a música é desse jeito mesmo. Então acho que ela chama muita atenção, porque você tá no melhor momento ali, a coisa mais empolgante, pum, e a música acaba de repente, né? E aí você faz o quê? Coloca de novo, né? Então, acho maravilhosa, cara. Acho uma música fantástica, perfeita para ser a faixa de abertura de um disco de estreia, que, ao meu ver, é a melhor faixa de abertura de um disco de estreia do rock brasileiro de todos os tempos. Ou será que não? Olha, muito bem. E tu, Jorge, quais são tuas impressões? Maravilhosa, essa é clássica, né? Essa aí é aquela que qualquer pessoa que toca no violão conhece. Esse aí deve conhecer. Total, né? Então essa aí é muito boa, então abre muito bem um disco de maneira. Se é melhor abertura aqui,
É uma das melhores. Não vou dizer que é a melhor, mas por enquanto que acho que eu tô me lembrando, acho que é uma das melhores, sim. Acho que eu vou ter que concordar. Não, acho No que disco de estreia, cara. A primeira Disco Disco de estreia, então. Tá, disco de estreia. Você então... conhece a banda por essa música, né? Então, Sim. poderosa. Tá, eu vou dizer, acho que é a melhor mesmo. Acho que eu vou ter que concordar, porque né, pensando agora no disco de estreia, Sonífera Ilha é uma boa abertura, mas acho que... Mas pela produção peca, né? Isso, né? Eu, como sou o Carlos Titãs, ela chega a ser bobinha, bem... Agora eu vou falar minhas impressões, né? O Será, ela é uma... Ele fala de uma coisa séria, mas num ritmo empolgante, sabe? É aquela música que tu quer fazer roda punk, sair chutando. E assim, ó, de novo, todas as bandas cover lá que vão lá no Lorde tocar, eles colocam Será, porque sabe que é jogo ganho. É jogo ganho, porque é a música de uma geração, e as próximas que a galera que não era nem nascida quando o Renato morreu, todo mundo conhece Será. Todo mundo não tem, a galera canta, bota o braço pra cima e dança, não tem, qualquer festa que toque também. E até uma banda consagrada, não sei se tu conhece, Felipe, Maria do Relento, que é uma banda gaúcha dos anos 90. Eles tocam no set list deles, sempre tá lá. Eles estão acostumados deles. Não adianta. E como eu falei, né, agora a gente tá mais erudito quanto a letras, ela foi uma composição do trio, né, Renato Russo, Marcelo Bonfá e o da Vila Lobos. E segundo minhas fontes aqui, a letra expressa um misto de dúvida, como o Felipe falou, reflexão e um desejo de autonomia emocional. Ela faz uma declaração de independência, onde o eu lírico, olha que chique, afirma não pertencer a outra pessoa e rejeita a ideia de ser dominado como forma de ser compreendido. Ou seja, o Renato Russo, desde cedo, ele era um gênio, assim, ele sabia expressar o que a juventude estava sentindo, né? Você concorda com isso, Felipe? O que a minha microanálise aqui fez? Sim, é isso mesmo, cara. Essa questão da dúvida, da insegurança e uma vontade de libertação, de se impor, né, de ter voz. É aquilo que eu falei, você alterna ali o tempo inteiro certezas e insegurança, né? Que é um posicionamento típico de alguém ali na adolescência, no começo da vida adulta, que não sabe ainda o seu lugar no mundo, né? E mesmo dentro de um relacionamento você tem muito isso, né? Essa coisa conturbada ali. Sim. Tá, então vamos para a segunda, né? Que é muito legal essa era uma das que eu fiz questão de decorar muito, porque eu gosto muito dessa letra, que é a dança. O que tu acha dessa aí, Felipe? Bom, aí é aquilo que eu falei no começo, né? Como é que as temáticas eram muito mais sérias, né? Você tem uma letra aqui que está falando de pessoas fúteis, vazias e ao mesmo tempo arrogantes e agressivas, pessoas que têm uma visão do mundo baixa, rala, né? Pobre, e você está tratando aqui de misoginia, de machismo, você está falando de drogas, você está falando de pessoas isoladas da sociedade, que não tem valores mais aprofundados, visão do futuro, né? E que no final das contas se acha sempre uma pessoa tão esperta, tão moderna, tão poderosa, mas está caindo em clichês, está repetindo comportamentos que já aconteciam com seus pais. E aqui o Renato Russo meio que faz uma reminiscência como nossos pais, do Belchior, né? De falar que no final das contas você vai repetir os mesmos erros e vai ser aquela mesma pessoa. E eu gosto demais dessa letra, principalmente porque há 40 anos o Renato Russo já estava chamando a atenção para como é que a sociedade era machista, como é que as mulheres eram maltratadas. E a gente ainda está brigando por isso, né? A gente ainda está lutando para melhorar, para poder nós, homens aqui, sermos mais modernos mesmo, né? E não apenas da boca para fora. E que tomara que
o tempo passe e a gente não seja um velho a mais, né? A gente realmente está melhores aqui. Então, assim, o Renato Russo já colocando o dedo na ferida na segunda faixa e mostrando como é que ele tinha uma visão de mundo muito à frente do seu tempo com essa letra. Numa música que também você toma um choque, né? Você tá vindo de um rock tão empolgante, como o Júlio falou, e de repente você cai aqui nessa música meio funkeada, né? Conduzida por esse baixo maravilhoso do Renato Rocha. Você já fica surpreso, assim, porra, já é outro disco, né? Outra banda, como assim? Já mudou pra caramba. Então, cara, segue aqui maravilhosamente bem o álbum. Sim, assim, ó, que nem quando eu era adolescente, cara, eu ainda não tinha namorada, eu ficava pensando, mas como é que tem uns babacas que tratam as gurias assim, né? O cara sem ninguém e tem os idiotas que não sabem valorizar. E é isso, e a levada do baixo, assim, cara, salta aos ouvidos, cara. Eu gostava, assim, eu sempre gostei de contrabaixo, mas essa aí é uma das que pega, assim. Que nem a Quase Sem Querer do disco 2 também, que tem uma linha muito boa, assim. E é isso, eu não perguntei para vocês o que se destaca mais entre os... o Jorge fala, depois a gente, antes da próxima faixa, o destaque, é lógico, Renato Russo não tem comparação, mas na parte instrumental, depois vão pensando, daí vocês falam daí. E tu, Jorge, o que tu acha da dança? Pra mim é uma das melhores do disco, na minha opinião. Essa aí né? A letra é ótima, né? Uma letra que, né, que atual um pouco, né, pros dias de hoje até os dias de hoje, porque eles meio que tentam melhorar no negócio, mas assim, continua tendo coisa inaceitável, essa questão do machismo e tal. Então, essa música é perfeita, isso aí não tem como. Pra mim, essa aí é top 3 do disco. Essa aí eu nem vou precisar ler aqui os que eu anotei, porque o Felipe já falou tudo. O único tema acho que tu passou foi consumismo, que as coisas muito descartáveis, que ele aborda bastante essa letra, né? Que o cara acha que pode comprar tudo porque tem dinheiro e não é bem assim, né? Tá, mas pensar... para mim, o grande destaque do disco, é lógico, que é o Renato Russo e as composições dele, né? Mas acho que a bateria foi muito bem gravada nesse disco, principalmente na dança, assim, ó. O Bonfá dá umas viradas muito boas. E para vocês, Jorge, para quem é o grande destaque do disco? Para mim fica pro Renato, obviamente, né? Mas também eu acho que os outros músicos também mandam bem. O Renato Rocha, né? O baixo, assim, né? Baixo chibata, como começa a ter, né? Na minha opinião, aquele baixo, né? E o Bonfá também, em alguns momentos a bateria dele é boa, por mais que eu não acho isso, mas eu entendo, né, que ele pelo menos funcionava pra banda, né? Sim. E tu, Felipe? Não, eu concordo, é verdade. O Bonfá é um cara que trabalha pra banda, né? É um baterista Ringo Starr, assim, nesse sentido, né? Ele tá ali pros outros brilharem, né? Mas ele faz participações bem legais aqui. Pontualmente tem destaques mesmo. O Dado, cara, ele tá tocando um estilo de guitarra que ele nunca vai ser um virtuoso da guitarra, e nem quer também, nem pretendeu ser, mas aqui que ele era um cara bem inexperiente, mas ele tá fazendo um estilo de guitarra que era bem comum no pós-punk, né? Essas intervenções pontuais, assim, de barulhinhos, né? Do jeito que ele faz esses arpejos. Então combinava também, os arranjos foram feitos pensando nisso, cara. Inclusive nesse disco bônus você pode escutar a versão já em DC do original, que era bem diferente, né? Porque não tinha o Dado na banda ainda, então o arranjo mudava muito por conta disso, né? O Renato vai fazer agora no teclado algumas linhas para deixar o Bonfá fazer esses barulhinhos, né? Como o próprio Renato gostava de falar, que era uma coisa que você escutava muito o The Edge do U2 fazendo nessa época também, e caras de outras bandas também faziam isso, cara, do pós-punk britânico, né, que tinha essa mesma levada, assim, de ficar fazendo essas intervenções, assim, e não ficar tocando muitas notas mesmo, né, então, só para entender que é estilo, né, você pode gostar ou não, mas não é falar, o cara é um bosta e pronto, não é isso, cara, é estilo, ele gostava de fazer isso, os arranjos foram pensados assim.
Mas assim, o meu destaque nesse disco é o Renato Rocha, cara. Esse para mim sempre foi o disco do baixo, né? Você vai ver todas as linhas de baixo aqui são muito marcantes, e então ele, para mim, ele aparece pra caramba. E claro, né? O Renato chovendo molhado aqui pra falar dele cantando, né? O Renato era um extra classe, né? O Renato Russo. Tá. Essa eu não falei, é a composição do trio, né? O trio clássico, o Renato, o Bonfá e o Dado. E vamos para a próxima, que é Petróleo do Futuro. Composição de Renato Russo e Dado Villa-Lobos. Quem tu acha dessa aí, Felipe? Cara, aqui a gente tem uma canção típica do pós-punk mesmo, que a gente tá tanto falando aqui, eu tô repetindo tanto, mas aqui você vai ver o que é, né? Essa levada toda aqui, essa música empolgante pra caramba, energética. Eu gosto bastante dessa letra, porque você no primeiro momento não vai entender direito o que ele tá falando, quais são as intenções que o Renato tá colocando aqui, e ele tá falando de várias coisas, né? Ele tá falando uma coisa mais introspectiva no começo, mas eu também vejo aqui uma mensagem muito sobre a repressão, sobre a ditadura, né? Principalmente nesse refrão: filósofos, suicidas, agricultores famintos desaparecendo embaixo dos arquivos, né? Então, pessoas que sumiam ou que tinham que ser tiradas do caminho na repressão da ditadura. E no segundo refrão ele muda a letra, né? Ele fala sobre o brasileiro errado, vivendo em separado, contando os vencidos de todos os lados. E tem muito a ver também com essa desesperança que estava ali acontecendo por causa da ditadura. Então acho que é uma letra que ele fala de muita coisa de uma maneira pouco óbvia, né, mais ou menos cifrada, numa levada muito energética, muito empolgante. Sim. E tu, Jorge? Pra mim, até aí, o disco ainda tá lá em cima, na minha opinião. Esse disco aí, pô, tá... Pra mim, essa aí é uma das melhores. Hora que ele vai cair pra você, cara. Tô curioso. Cair, né? Calma, Felipe, calma. Tenha muita calma. O disco ainda tá bem, Pra mim, eu acho. Ainda é cedo pra falar mal do disco. Ainda é cedo, calma, é a próxima. Cara, Petróleo do Futuro eu sempre gostei. Assim, ó. Esse disco não tem música que eu não gosto, mas eu sempre gostei da letra, do ritmo, é bem empolgante, que nem o Felipe falou, e é aquelas coisas que eu tava tentando entender o que ele tá falando. Essa parte da ditadura eu nunca liguei com ela. Eu pensava que era alguma coisa da vida dele, ali é lógico que a ditadura fez parte da vida, mas alguma coisa mais cotidiana, assim, sabe? Não pensava que era uma coisa histórica. Mas, segundo o que eu pesquisei aqui, os decifradores da internet, né? É uma obra que mergulha profundamente nas inquietações sociais e existenciais, através de uma letra, como o Felipe falou, introspectiva e questionadora. A canção explora a desconexão entre sonhos individuais e a realidade coletiva. É bem o que ele estava vivendo na época, né? Sugerindo uma reflexão sobre a alienação e a falta de comunicação entre as pessoas. Que tudo era muito escondido, a gente não tinha acesso a informação nenhuma, é bem nessas mesmo. Escrevi para você, você não respondeu. É mais ou menos você está falando com alguém, a pessoa não está dando bola também, pode ser assim, interpretado dessa forma. Então, já que ainda é cedo para cair o disco, vamos para a próxima faixa, que é justamente Ainda é Cedo. E eu dizia ainda é cedo. Que aí tem uma curiosidade, ó. Ela é composição do Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e o então guitarrista na época, irmão do Dinho Ouro Preto e Có Ouro Preto. O que tu acha dessa aí, Felipe? Ico, então eu botei uma cena que não tinha. Quem tu acha dessa, Felipe? Cara, essa música é maravilhosa, cara. Essa música nunca cansei de escutar, nunca cansei de cantar junto. É uma música com uma letra que me causou um impacto muito grande na época, né? Porque é uma música de amor que não fala eu te amo.
Era uma coisa, pô, ficava impressionado, assim, que pô, é óbvio que ele está contando aqui a história de um relacionamento que está se esfacelando, né, que o eu lírico aqui está desesperado, não quer que termine, fala que ainda é cedo para eles terminarem, mas em momento algum é usado eu te amo, né? Isso, em momento algum a palavra amor tá na letra. Isso é sensacional, cara. Isso pra mim foi revolucionário. Lógico, depois o próprio Renato Russo vai cansar de falar eu te amo nas letras, né? Ele viu que não precisava ser tão chato nesse sentido, mas era uma coisa inovadora pra mim, e a temática também, o jeito que ele tá lidando aqui com essa relação também, né? Essa coisa dele entender que a mulher era mais inteligente, mais esperta, mais vivida, mais sagaz do que ele estava correndo atrás, que ele era o cara perdido nessa relação, porque tinha uma pessoa mais incrível do que ele, ou pelo menos ele se via assim, né? E essa levada também é maravilhosa, cara. Puta, adoro essa linha de baixo mais uma vez aqui, adoro todo esse clima, adoro esses barulhinhos do dado aqui na guitarra. Eu amo essa música, cara. Nunca cansei de escutar. Adoro as versões de ao vivo também com 10 minutos e um monte de canções incidentais no meio ali, que ele canta de tudo. E já cansei de tocar rodinha de violão também com 10 minutos também, cantando um monte de música. Então, é uma das minhas preferidas da vida, assim, da carreira da Legião Urbana. Né? E tu, Jorge? Aí, ó, pra mim tá bem, tá bom. Essa música eu gosto, agora essa parte, tá? Só pra aliviar um pouco o Felipe aí, tá? Ó, essa música é boa, acho muito boa. Pra mim, assim, eu prefiro as outras três, mas assim, mas essa aí eu acho perfeita, realmente. Isso aí, a letra, pô, se fala, então, essa música aí eu acho muito boa mesmo. O que dizer de um clássico que eu vi... eu comentei que eu fui no show da Legião nos 30 anos do primeiro disco, mas em 94 estava eu lá com 17 anos no Gigantinho, do lado do Gigante da Beira Rio, lá na turnê do Discoman Brasil. Foi meu primeiro show. O Jorge nem tem 17 ainda, né, Jorge? Não é nem a idade do Não, eu tava nem com 17, eu tava nem com 5 anos. Não, tô dizendo hoje. Não, hoje? Não. Em 94 não saia nem nascer, Jorge. Eu tinha 17. Viu? Eu estou com 16, mas vou completar 17 nesse ano. Vou completar 17 nesse ano. Mas por enquanto e não desceram foi um dos destaques daquele show. E essa é uma Letra de Amor, que nem o Felipe falou, e a gente foi apresentar essa guria. No filme Somos Tão Jovens, é a grande amiga, a paixão do Renato Russo, e numa das versões ao vivo, que ele bota essas várias músicas incidentais, né, ele fala que ela gostava de todas as músicas, por isso que ele está cantando essa... Foi, acho que, o grande amor feminino da vida do Renato Russo. Mas falando sobre as minhas pesquisas aqui, bem o que o Felipe falou. A narrativa da canção gira em torno de um relacionamento onde o eu lírico reconhece ter aprendido muito com uma menina que parece ter tido um papel significativo em sua vida. A relação é descrita com nuances de dependência e conforto, mas também com um tom de arrependimento por não ter retribuído o apoio e companheirismo que ele mesmo recebeu. Ou seja, é aquele amor dependente que ele não soube retribuir tudo que ela ensinou para ele, né? Mas, antes de ir para a próxima, tu falou, né, Felipe, no outro episódio, mas só para lembrar o pessoal, qual foi o primeiro show da Legião que tu foi lá na tua juventude? Cara, eu fui num show no ginásio, a turnê do 2, e depois eu fui no fatídico show do Mané Garrincha, onde toda aquela lá que foi a turnê do Que País É Esse? Foram os dois shows que eu assisti, cara, porque depois a Legião Urbana não voltou mais pra Brasília. Até o final da banda, até a morte do Renato Russo, eles não voltaram mais, então a gente ficou aqui sofrendo, né, de abstinência.
Mas assim, esse show histórico, eu sempre gosto de contar que eu tava lá no meio da confusão ali e consegui escapar ileso, né? Ah, que bom. Ainda bem, né? Você tá Uma coisa. aí pra contar a história. Mas uma coisa também, por que eu não tô falando mal por enquanto? Porque ainda é muito cedo demais. Ó, o trocadilho que eu faço. Ainda é cedo. O Felipe fez trocadilho já. Mas eu posso também, né? Porque para o pessoal não achar que eu também tô caladinho também pra fazer trocadilho. Então vamos pra quinta música do disco. O Jorge tá meio perdido no papo, então vamos pra Perdidos no Espaço. E pra você não respondeu, também não respondi. Que é uma composição dos 3 clássicos, né? Renato, o Bonfá e o Dado. Fala aí, Felipe, o que tu acha dessa aí? Bom, aqui a gente tem uma música mais animada, mais divertida, mais bem-humorada, né? Eu acho que essa letra aqui tem um sarcasmo muito grande do Renato, muita brincadeira aqui, do jeito que ele tá colocando essa relação, né? Escrevi pra você, você não respondeu, aí também não respondi quando você me escreveu, né? Tô nem aí pra você. Aqui ele faz a primeira das tantas referências que ele faria ao longo da carreira à astrologia, né? Calculei seu ascendente no aluguel. O Renato gostava muito de astrologia, ele levava muito a sério, conversava com as pessoas sobre isso mesmo, assim, e tem referências aí famosas, Faroeste Caboclo, acho que é a maior delas, mas Laje Dor, por exemplo, do 5, que ele fala, tem um verso que eu gosto muito, que ele fala, qual é teu signo, aí ele fala, teu corpo é gostoso, não sei o que, qual é teu arcano, acho tocante acreditares nisso, né, então mas ele fala isso de verdade, ele realmente ficava muito feliz quando as pessoas gostavam também, entendiam também da astrologia como ele. Outro detalhe dessa música é que as estrofes são mais animadas, mais agitadas do que o refrão, né? Principalmente esse pré-refrão aqui, essa entrada, né? E a rotina crescer como planta, que dá uma crescida para depois cair e ficar um climão assim meio etéreo, né? Meio onírico, ficamos suspensos, né? Ele dá meio esse clima assim mesmo de estou flutuando no espaço. E ele faz uma referência aqui na segunda estrofe ao jogo Space Invaders, que era um jogo de fliperama, né, dos fliperamas arcades, né, aquelas máquinas grandonas, que na época aqui dos anos 80 eram um dos mais famosos. E esse mesmo videogame aparece numa música dos Ramones, chamada 7-Eleven, que ele conta que também conheceu a menina jogando Space Invaders, né? Então tem essa ligação aí carinhosa de uma música da Legião com os Ramones aí, que eu sempre me divirto lembrando. Ele era muito fã, né, dos Ramones, o Renato. Era o punk todo, ele gostava. Fala, Jorge, tu? Vamos lá. Pra mim, por mais que eu estou perdido, mas pra mim aqui eu não gosto dessa faixa. Desculpem, mas não consigo. Assim, eu ouvi assim e tal, e aí eu pensei, pô, será que é porque eu sou chato demais, né? Veio aqui me dar emoção no coração. Será? Será que tá assim? Então, não sei. Cara, eu não curto muito essa faixa. Vou falar, assim, cara, mas se for pra você não gostar de alguma, cara, beleza de ser essa, assim, não vai magoar ninguém. Pois é. Pelo menos até agora. Pra quem não é fã do Legião, ela é bem desconhecida. Acho que eles nunca tocaram ao vivo também, então. Lá do Z no total. começo da carreira, né? Bem lá do Mas, assim, uma curiosidade pessoal agora, quando ele canta a rotina crescia como planta, eu entendi a rotina crescia como Blanca, aquele personagem do Street Fighter. O que tem a ver Blanca? Mas depois eu vi que não tinha nada a ver, porque nem existia Street Fighter em 85. Então, Street Fighter de 92, eu acho. Tá tudo certo, então. Era ouvidos destreinados escutando letra. Cara, essa é uma que eu sempre gostei. E fazendo uma errata já, corrigindo o próprio episódio, eu escrevi para você no Petróleo do Futuro, então confundi as letras. Me empolguei. A letra narra uma troca de mensagens não respondidas, né? Eu escrevi para você, você não respondeu.
simbolizando a falta de comunicação efetiva entre as pessoas. O ato de anotar o telefone e calcular ascendente no recibo do aluguel sugere uma tentativa de conexão mais profunda que, paradoxalmente, permanece superficial e despersonalizada, evidenciar pelo esquecimento do sobrenome da pessoa em questão. Ou seja, tu pega qualquer papel, anota, quando vê, tu perdeu, botou na máquina e lavou, ou seja, é bem superficial mesmo. Os caras, por enquanto, estão gabaritando aqui, os meus analistas aqui. Então vamos para mais um clássico, esse sim é pegada punk, que é Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola. Essa é uma composição toda do Renato Russo. Fala aí, Felipe, desse grande hino da geração setentista, oitentista. Pô, você já falou tudo, né? É um hino, cara. Que coisa maravilhosa, né? É uma daquelas músicas assim que até hoje eu me arrepio escutando, por mais que eu tenha ouvido a vida toda, continua causando impacto. Ela é uma música só do Renato Russo, porque ela foi composta justamente nesse período que eu estava falando no começo, né? Entre o Aborto Elétrico e a Legião, quando ele estava sozinho. E foi uma versão voz e violão que EMI escutou e entendeu que a proposta do Renato Russo era ser um cantor meio folk, assim, meio folk rock, né, tocando sozinho. Até por isso, por pressão da gravadora, ela tá aqui com um violão no arranjo, né? Ela é levada no violão para poder fazer esse meio termo ali entre o que a EMI tinha escutado e gostado e a versão que a banda pretendia fazer mais rock and roll. Mas acabou que ficou linda demais assim, desse jeito, né? Com essa levada de violão conduzindo para uma das letras mais fantásticas que o Renato tinha escrito. Eu adoro cada um desses versos aqui e fazem todo sentido até hoje. É muito empolgante de você ler e de aprender a cantar junto, né? Cada uma dessas frases aqui tem um simbolismo muito grande e chama atenção também para os backing vocals que o Renato faz com ele mesmo, né? Que ele dá um show, né? É maravilhoso, assim, é maravilhoso como ele vai cantando junto, esticando o final das frases, assim, putz, é demais, cara. Pega o fone de ouvido, escuta como é que ele tá dando um show aqui, e ficou pra história que quando ele estava gravando esses vocais, assim, a galera toda ali da EMI se juntou no estúdio para assistir, porque ficou todo mundo de queixo caído ali, descobrindo que realmente o cara era genial fazendo a gravação de Geração Coca-Cola. Bah, legal. Fala, Jorge, o que tu acha desse grande clássico da Legião aí? Cara, tô ferrado agora, bicho. Manda, por que eu criei canal? Por que eu... Eu não gosto dessa faixa. Não gosto. Pô, eu posso te demitir do teu próprio canal depois dessa. E ele saiu da sala, cara. Tô saindo. Eu não, sabe, assim, eu tô falando opinião pessoal, cara, eu não, assim, eu acho a letra interessante, todo o lance, realmente uma letra, assim, genial do Renato, o cara realmente fez toda essa questão, mas, assim, mais uma música que, assim, que não me, sei lá, cara, nunca me pegou, assim, de cara, assim, não, é tipo, assim, dos hits, assim, é o que eu menos gosto, pra dizer. Ah, cara, onde é que eu fui me meter, cara? Mas, assim, ó, é o punk rock do disco. Eu tentar decifrar a letra, porque eu demorei para entender que era USA, né, das 9 às 6, eu não consegui entender, ele cantava muito rápido. Mas, depois com os encaixes, deu pra decifrar daí. Cara, é a música mais pegada do disco, e essa mensagem toda que queriam empurrar os enlatados. Os enlatados, se o Jorge não sabe o que é enlatado, eram as séries americanas que
que vinha dublada na Globo, tinha aí no SBT, né? Super Máquina, Esquadrão Classe A, e esses clássicos aí que a gente gosta de olhar, hein? E é o que a Netflix está fazendo hoje em dia. Ou seja, nada mudou 40 anos depois. Só que é com a diferença que a galera maratona a série, né? Espera um episódio por semana, né? E segundo meus analistas aqui contratados, né? Como a gente falou, é um hino do rock brasileiro que reflete o descontentamento da juventude dos anos 80 com o sistema e a cultura de massa. A letra é uma crítica ácida à americanização e ao consumismo imposto pela sociedade, representado pela metáfora Coca-Cola, símbolo do capitalismo e da cultura norte-americana. Essa eu não pesquisei, mas vocês sabem se alguém fez cover dessa música, alguma das bandas consagradas? Que eu me lembro nenhuma. Ninguém nunca usou, né? Não tinha como mexer numa coisa perfeita. Mas eu deixei passar, mas vamos relembrar. Será teve cover da Simone, do Raça Negra e do Tony Platão, que nenhuma chega nem aos pés da original, né? E o bom é que são ritmos diferentes, né? Cada um fez na sua praia. E o Ainda Cedo tem uma versão já clássica da Marina Lima, que ela gravou num disco ao vivo, que essa eu achei legal. Mas as outras... E o que vocês acharam dessas versões aí? Cara, será tão boa que nem o Raça Negra conseguiu estragar, né? Não conseguiu, né? O meu companheiro Rodrigo Melão que soltou essa uma vez, então dá os créditos para ele aqui. Nem a Simone, nem o Raça Negra conseguiram estragar de tão boa que ela é. E a versão da Marina, cara, é muito digna, cara. Ela fez uma versão muito legal. Ela tá cantando, né? Uma mulher tá cantando sobre essa letra, cantando essa letra. Uhum. Eu não gosto muito do refrão da versão da Marina, mas a versão é muito digna. Eu gosto. O refrão ficou meio chatinho mesmo. Mas passamos então. Agora pro lado B, pros antigos, né? Com um dedo na ferida chamado o reggae. Que é uma composição do Renato Russo e do Marcelo Bonfá. Discorra, Felipe, sobre esse... Como diz o título, esse reggae no disco, né? Esse reggae no disco, né? Uma forte influência que o reggae teve, o reggae e o ska tiveram sobre as bandas inglesas e britânicas, e foi através disso que chega pra gente também, né? E os Paralamas são a grande prova disso, o grande exemplo disso, dos seus 2 primeiros discos que faziam muito esse tipo de som, muito parecido com Police, mas também parecido com as bandas chamadas Two-Tone britânicas, né, que fizeram esse ska de branco aí, essa regata de blanc, como tem um disco do The Police, inclusive, né, que faz essa brincadeira, reggae de branco mesmo, né. E aqui a gente tem um reggae de branco, né, apesar que tá tocando um baixista negro, mas a composição não é dele. Então o baixo se destaca como geralmente acontece mesmo no reggae. E com uma letra maravilhosa, cara. Outro, como você falou, dedo na ferida mesmo, do começo ao fim aqui. Essa primeira estrofe, fazendo muita reminiscência aqui, a Another Brick in the Wall, parte 2, né, do grande Roger Waters, falando da opressão. A primeira opressão que a gente recebe é quando a gente vai para a escola e a gente tem que se enquadrar num sistema onde todo mundo tem que ser igual ou tem que agir da maneira como se quer que se haja, porque é isso que a sociedade espera, né? Você vai sempre ser reprimido, sempre vai ser controlado, e toda vez que você tentar lutar contra isso, alguém vai bater na sua cabeça para você voltar a abaixá-la, e você vai descobrir essas verdades no meio das mentiras, como ele coloca aqui. Você vai Exato. As coisas erradas para poder se dar bem, né? E você vai acabar quebrando muita cara por conta disso. Mas é uma música que termina com uma mensagem não otimista, mas pelo menos de resiliência, né? Vocês venceram essa batalha, mas quanto à guerra, né? Estamos aqui, né? Tiraram minhas armas, defender. Né? Essa tem uma clara referência também à violência policial. Eu sempre vi dessa maneira aqui, né? Pedem identidade para depois bater.
vem falar de liberdade para depois empreender. Então, assim, uma letra forte, intensa, poderosa, incômoda pra caramba, e volto a dizer que a gente está falando de 1985, o rock nacional não tinha nada parecido com isso aqui, cara. Com essa crueza aqui, tão sincera e tão bem colocada. Grande canção, grande canção. Exatamente. E tu, Jorge? Pra mim começou a melhorar. Pronto, agora já passou um pouco o susto. Depois de ter causado um pouco, mas essa aí eu gosto um pouco mais, já. Acho essa aí eu gosto. Então, essa aí eu acho bom. E tu, como é um jovem juvenil, tu passa por essas repressões na escola ou tá de boa agora nos anos 2000 e poucos? Repressão eu não diria repressão, assim, não, sabe? Porque, assim, porque é mais, sei lá, zoação. Uma coisa, eu acho que é mais nesse nível. Acho que repressão não é tanto, assim, não. Sim. Tá bom. Ou é zoação, era ou zoação ou não ligue pra mim. É tipo isso, era o... Tipo assim, o cara que não tem muito contato. Ou zoação ou isolamento, tá. Esse isolamento social antes de começar, em 2020. Era antes disso. Sim. Novos tempos, não adianta. Era digital isso aí. Tá. O reggae, pra mim, eu não sabia o que era reggae, né, quando eu escutava essa música. Depois que eu fui descobrir, daí escutando as bandas de reggae, deu, então tá, é isso aí. Eles se inspiraram na fonte, então, é certo. Então. E a letra sempre me chamou a atenção. Tudo que as armas que o Felipe falou que tiraram do rapaz ali, não tinha como viver, né? Não tinha. E é engraçado que essa música não tem refrão também, é uma narrativa o tempo todo. É uma característica que o Renato sempre teve, de algumas músicas não ter refrão. É engraçado, assim, mas essa podia vir de um gênio, né? E a levada do baixo é muito boa. Tá vindo assim, tá pulando nos neurônios que não tem como. Ela grava assim, não tem como não lembrar dela. É o baixo gorduroso, né? Exatamente. Cheio de mel, né? Pegou a mão, né? Assim, aí pronto, toda melada, né? Assim, né? Que nojo. Que nojo. Segundo meus analistas virtuais aqui, né? É uma obra que reflete sobre a perda da inocência, isso é importante, e o confronto com as realidades duras da vida adulta. A letra fala da lembrança da infância, marcada pela entrada na escola, um lugar que simboliza as primeiras experiências com regras e limitações impostas pela sociedade. A escola é vista como uma prisão, né, que são as grades que ele fala, onde a criança é forçada a se conformar e obedecer. É um Another Brick in the Wall, parte 2, em versão reggae, bem assim mesmo. Versão nacional. Tu foi bem... Tu foi feliz nessa comparação, que eu não tinha ligado uma com a outra. De jeito nenhum ainda. Mas, então, dando continuidade, vamos para mais uma agitada, que é Baderman of Blues, que é uma composição do trio de ouro, né? Renato Russo, Bonfá e o Dado. Fala aí, Felipe, o que tu tem para dizer sobre essa aí? Cara, eu amo Bader também, cara, e é uma música que cresceu muito para mim ao longo dos anos. Lógico, no começo, os grandes hits eram as minhas canções preferidas, né? Como a imensa maioria das pessoas, Será, Geração e Ainda é Cedo, mas sei lá, dos últimos 10 anos talvez, assim, porque eu tô sempre escutando Legião Urbana, não porque eu escute toda semana, mas todo ano eu escuto os discos da Legião, assim, em algum momento, eu sempre relembrando, e Bader é uma canção que sempre cresceu para mim, veio crescendo para mim ao longo desse tempo todo, e talvez seja a minha favorita hoje do disco, cara. Se fosse para cravar assim, sem pensar duas vezes, eu falaria que é Bader-Meinhof Blues. Bader-Meinhof, para quem não sabe, são sobrenomes dos fundadores e principais líderes de uma organização terrorista alemã que
que era de extrema esquerda, que cometeu vários atos terroristas aí, vários atentados. Então, mas o Renato Russo está colocando que Baader Meinhof Blues, né? Na verdade é uma referência negativa a esse grupo, né? Formado pelo Andreas Baader e pela Ulrike Meinhof, essa dupla e esse casal. E você consegue entender essa referência na primeira frase, cara. A violência é tão fascinante, nossas vidas são tão normais. E a gente pode lembrar também de toda a forma de poder dos engenheiros, né? Que ele fala, o fascismo é fascinante também, né? Porque é isso, né? A gente vive numa sociedade onde nós somos oprimidos a nos comportar sempre da mesma maneira, não nos rebelarmos, e às vezes a solução pela violência parece uma coisa atraente mesmo, parece uma coisa fascinante, parece uma coisa que vai trazer emoção, te trazer adrenalina, né? E a gente está vendo o mundo hoje também, em vários momentos isso acontecer, pessoas tomando atitudes hiperviolentas assim, contra as instituições. A gente viu isso em janeiro de 2023 aqui no Brasil, por exemplo, né? Mas é uma letra que fala de muita coisa, cara. É uma letra que tem reflexões pessoais, tem uma questão da solidão, a desilusão com o próximo, com o vazio da vida, da sociedade, da vida moderna. Tem alguns versos aqui que eu gosto pra caramba, que essa dicotomia que ele faz assim de contraditórios, né? Já estou cheio de me sentir vazio, meu corpo é quente, estou sentindo frio, que está uma pessoa solitária, desesperada por companhia, desesperada por alguém que você possa estar próximo, mas amar o próximo é demodê, né? Que é genial, porque em 85 demodê já era uma palavra demodê, né? Não sei nem se o Jorge sabe o que é demodê, mas já era demodê há 40 anos, né? O demodê é o cringe de hoje em dia. Seria isso. Assim, cara, levada maravilhosa, empolgante, uma construção de canção, de dinâmica maravilhosa, uma letra incrível. Eu sou completamente apaixonado por essa canção. Tá, vamos lá, Jorge. Eu tô até com medo de o que vai vir agora. Vai, Jorge. Essa música é uma merda muito boa. Tá? Invento. Essa é boa, tá, gente? Pô, dá porque eu falei que duas músicas eu não curto, que eu vou do resto. Pra mim, tá muito bom. Essa música aí é muito boa. Na minha opinião, a letra é muito boa, então isso aí eu acho muito boa. Essa música, ela pode ser desconhecida para muitos, mas ela tem sua importância, né? Tanto que teve versões no músicas para acampamento, que era registro ao vivo, ou gravado em alguma TV ou rádio, ao vivo e no rádio. acústico, né? Foi a primeira do acústico. E a letra, como o Felipe falou, mais um dedo na ferida. A única menção, o Felipe falou tudo, né? A única menção aos meus analistas de plantão aqui é que a menção que eles fazem ao grupo Baader Meinhof serve como uma metáfora para a violência que fascina, é tão fascinante e ao mesmo tempo é banalizada. Ou seja, a gente vê, morreu fulano e deu, vida que segue. Se não é alguém muito próximo da gente é só mais um número na multidão. Tipo, a pandemia, né? Com, sei lá, 3 mil por dia, né? 2 mil por dia. Exatamente. Aí, tipo assim, morreu um, morreu o outro também. Morreu um, sabe? Entendeu? Fica meio que, de certa forma, meio que normalizando, se pode dizer assim, né? E essa música teve um cover famoso do Charlie Brown Jr., não vou lembrar qual disco foi, mas que não chega nem perto da original, que o Chorão ali não soube expressar o que o Renato essa eu não vi, tem que confessar. Chegou a escutar, Felipe, o cover? Não gosto, não. Não ficou legal, né? Não gosto, não. O baixo do Champignon não faz jus ao do Renato Rocha. Por mais que o Champignon era um bom baixista, né? Mas é difícil, cara, é difícil fazer versão da Legião, cara. Você tem que... Não é simplesmente tocar, né? Você tem que colocar a música na sua alma ali para poder passar lá adiante e nem sempre isso acontece. Apesar que eu sabia com o coração na mão. O Chorão gostava muito da Legião mesmo, mas não gosto dessa versão, não. Mas vamos para a próxima, que
mais uma baita música, que diz muito do que era o Renato, que é Soldados, Nossas meninas estão longe daqui. que é uma composição do Renato com o Marcelo Bonfá. Fala aí, Felipe, dessa... É um semi-clássico, digamos, né? Acho que é mais pra fã da Legião mesmo. O que tu acha dela? Outra que a banda gostava de tocar versões gigantescas ao vivo, né? Ele colocava outras músicas também. E é a maior música do disco aqui. E acho que a grande característica dela é exatamente essa. Ela é uma música de quase 5 minutos. Ela é lenta, arrastada, tudo demora a acontecer. E a banda está se levando muito a sério aqui, cara. O arranjo todo é sombrio, pesadão, meio Joy Division, né? Tudo aqui é para baixo, assim, meio melancólico. Para uma letra, cara, que perto do que a gente estava vendo até aqui, para uma letra que não diz muita coisa, na verdade, cara. É uma letra que parece que ele tá mandando mensagens aqui muito profundas, mas não, cara. É uma letrinha mais, né, mais rasa até, assim. Não que seja ruim, longe, lógico que não. É uma puta letra, ela funciona pra caramba no que ela tá se propondo a fazer aqui. Mas ela não tem as mensagens que as outras canções têm, né? Você pega, a letra de reggae, a dança, Bader, né? Aqui não, essa questão da guerra, que do jeito que está colocado, é um ponto de vista que muito particular do Renato, principalmente depois que a gente sabe que a segunda metade ele está falando sobre ele mesmo, né? Ele tá dando um recado que eu só fui descobrir quando ele contou sobre isso muito tempo depois, que eu nunca tinha percebido o que estava implícito aqui, né? Nossas meninas estão longe daqui e vi você cair, né? Não sei dizer tudo aqui, tá? Tudo mais, né? E aí, quando você sabe disso, a letra ganha outro significado. Mas assim, eu gosto pra caramba, é maravilhosa, né? Mas eu acho muito interessante ver como ela é uma música pretensiosa, que não com um mau sentido, mas ela se coloca como uma coisa meio épica demais, assim. É engraçado. Sim. Era o progressivo da Legião, assim. Tá, mas essa situação que tu falou foi naquela entrevista... baita entrevista, né? 16 páginas do Renato Russo em 90 para Bis, que ele declarou para o mundo que era homossexual. Daí ele citou as músicas que ele já estava dando dica. E Soldados era uma. Só que não era tão explícito, né? Ele deixou mais explícito na época foi Daniel, né? Daniel na Calma dos Lourenço, isso aí. Que ali é escancarado. Mas Soldados, eu sempre gostei dessa aí, cara. E porque é aquela que tem cheiro de infância, sabe? Que segundo o que eu pesquisei aqui é o que eles... é uma lembrança da infância. Que brincando soldado era uma diversão, né? Eles matavam, morriam e estavam de pé depois, né? É isso aí. Mas essa conotação homossexual eu só fui perceber mesmo depois dessa entrevista. E escutando as músicas do Joy Division, eles inspiraram muito. Essa parte dark, sombria que tu falou. E tu, Jorge, o que tu acha dessa aí? Bom, eu vou falar, essa é a minha favorita do disco. Essa é a minha Olha só, que surpresa. Que legal, cara. Maravilha. Sempre gostei dessa faixa, desde o início, assim, sempre foi uma das minhas favoritas da Legião, então essa aí eu acho muito boa. Né, a gente falou isso no episódio da 4 Estações, né, sobre essa questão da letra dele tá falando um pouco dele mesmo e tal, né? Sim. Só que não era tão explícito, né? E diferente do Daniel, né? Daniel da Cova dos Leões já fica mais, dá pra entender o que ele tava falando, né? Aí já essa música aí, eu acho muito boa, sempre adorei essa faixa. Muito bem. Então, vamos para a penúltima e 10ª, que é a mais uma agitadinha e boa, é Teorema. Parece energia, mas é só... Composto pelo trio, menos excetuando o Renato Rocha. Fala aí, Felipe. Eu acho que Teorema é a punk do disco, até mais do que Geração. É a mais agitada, mais acelerada. Assim, é porque a temática de Geração acaba ficando mais punk rock mesmo, né? Mas de ser mais acelerada, mais empolgante, assim, Teorema me pega mais, assim. Tem uma letra que
ficou para a história que era sobre cocaína. Dar o crédito para o Rodrigo Melão novamente aqui. Ele fez uma interpretação sobre um relacionamento homoafetivo e faz todo sentido também. Mas é engraçado que o Renato cita Soldados, mas não fala de Teorema como um exemplo do que ele está dando pistas aqui sobre as preferências dele, né? Sobre a orientação dele. Desculpa, sobre a orientação sexual dele. Mas tem muito a ver, né? Você não vai embora, fica um pouco mais, ninguém sabe fazer o que você me faz, né? O que você consegue, ninguém sabe fazer. E parece energia, mas é só distorção, né? E muita não tenha medo, não preste atenção, né? Só você que deve decidir o que fazer para tentar ser feliz. Tem muita vez ele tentando convencer o cara amado aqui de que tá tudo bem, né? Tá tudo certo, como realmente está, ele se relacionar, né? Mas eu já tinha visto anteriormente dizendo que era sobre cocaína, que também dá para você interpretar dessa maneira. De qualquer forma, é um trabalho vocal absurdo do Renato na parte final, quando ele sobe aqui, canta demais, cara. Talvez seja o melhor vocal dele no álbum, seja nessa parte final aqui de Teorema. Numa música que, como eu falei, para mim é mais agitada, mais energética, mais empolgante do álbum, assim, nessa levada, dessa coisa acelerada que ela tem. Maravilhosa também. Sim. E tu, Jorge? Minha segunda favorita desse disco, cara. Eu adoro essa faixa, essa minha. Vai fazer o quê, cara? O Jorge é uma caixa surpresa hoje, eu não sei mais esperar. Então, claro, surpresa. O que você pode vir de mim coisas boas? Seja surpresa do lado bom, do lado ruim, né? Dependendo de quem que, né, acha disso, beleza. Posso surpreender, né? Mas essa aí eu acho maravilhosa. Essa aí é muito boa. O vocal do Renato tá, lá em cima. Adoro. Sim. Agora fiquei surpreso com a interpretação que o Felipe apresentou. Nunca tinha visto por esse lado. Na verdade, essa é uma que eu nunca tentei interpretar. Nunca. E depois disso eu nem vou ler o que os analistas botaram aqui, que me mandaram aqui, porque essa do colega do Melão, do colega do Felipe, é definitivo. Depois disso, agora pensando na letra, faz todo sentido. Agora todas as peças se encaixaram. Tanto cocaína, tanto uma relação afetiva cabe para as duas. Cabe. E essa tem um cover do Ira, que eu achei que ficou bacana. Naquele disco de covers do Ira, que foi lançado na mesma época das 10 Mais, né? Mas achei bem legal a cover do Ira, apesar do Nazi não ter um vocal muito legal, mas ficou legal a parte instrumental, pelo menos. A banda não tá muito irada pra gravar essa versão? Tá bom, Jorge. Tu gostou da versão do Ira, Felipe? Cara, eu concordo com o que você falou. A parte instrumental ficou muito, muito boa, mas o Nazi não consegue acompanhar, né? A música é difícil de cantar pra caramba, né? Principalmente a parte final. E ele acaba que ele canta quebrado, né? Ele não faz os versos completos como o Renato faz, né? É tipo, mas não tem. O Nazi quebra, mas não tem. Ele puxa o ar no meio, assim, que ele não consegue fazer. Então dá uma decepcionada ali, mas ficou uma versão muito legal, porque o Ira é uma puta banda também, né? E mesma geração ali consegue entender mais essa dinâmica. Apesar dos detratores, né, eles têm coisas boas. Pô, eu amo o Ira, cara. Se eu te falar que eu acho do Ira aqui, você vai ficar chateado comigo até em relação aos Titãs, cara. Por enquanto estamos falando de Legião e, por coincidência, a última música do disco é Por Enquanto, que é uma obra só do Renato Russo. E fala aí, Felipe, o que tem a dizer da última música do disco? Cara, por enquanto, cara, coraçãozinho, música linda demais. Durante muito tempo foi a minha preferida do disco, porque era uma música que pouca gente conhecia, então tinha aquela coisa assim, né? Essa é a minha canção, né? Só eu que conheço, só eu que gosto, né? Aquelas de moleque, assim, daquela sensação boa de você ter achado uma música que fala pra você.
E deixou de ser porque a Cássia Eller gravou e aí todo mundo passou a conhecer, né? Aí perdeu a graça, cara. Agora todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo canta. Aí perdeu um pouquinho a graça pra mim, mas, cara, ela segue sendo uma música linda demais. Ela tem uma história muito bacana porque as outras 10 faixas já chegaram prontas no estúdio. São canções que a Legião compôs ali 83 para 84. E essa aqui foi feita lá no período de gravação, dentro dos estúdios da EMI, no momento que a banda estava ali passando por todos aqueles perrengues, todas aquelas dificuldades. Então, era uma música de saudade, de nostalgia, de vontade de voltar para casa, de vontade de ter algo familiar de novo, né? Dessa surpresa de estar amadurecendo, desse choque de realidade de estar crescendo. E ela é toda composta pelo Renato e tocadas pelo Renato também, né? Ele programa um sintetizador com essa bateria eletrônica, essa programação era meio que um preset que se chama, ela já estava lá no teclado, ele só usa ali, acerta os BPMs ali. Inclusive é a mesma bateria que ele vai usar na versão do Senhor da Guerra, que também é eletrônica, né? Que tem e ele tá tocando também o teclado, né? Então, super simples, assim, bem synth pop da época ali, dark wave, se diria, porque ela é meio melancólica, assim. E, cara, né, bonita demais, interpretação maravilhosa dele, tocante, música para encerrar disco, para você ficar um pouquinho triste, mas aí, como o Jorge falou no começo, são 36 minutos só, você já coloca de novo, começa tudo outra vez e vai ser começa tudo de novo. Isso aí. E tu, Jorge? Fecha, perfeito. Perfeito até os mínimos detalhes dessa faixa. A faixa é ótima, pra mim, realmente perfeito para finalizar o disco, então não tem nem o que dizer. Essa aí, tá? Então, aliviados agora, viu? Eu não falei por tão enquanto mal. Eu não tô bravo contigo, tá bom. Tá bom. Não, Geração foi uma surpresa, cara. Geração foi uma surpresa mesmo, porque clássico, assim, difícil alguém falar que não gosta, né? Mas Perdidos no Espaço, beleza, cara. Se for pra não gostar, pra falar que é menos pior, até entendo, assim. Até diria também, se fosse pra escolher a menos pior, eu também escolheria ela, tá? Sim. Que não tem música ruim, né? Eu, por enquanto, cara, eu adorei a letra. Não, menos sempre. Boa, né? Sempre gostei dessa letra, sempre trouxe uma coisa boa pra mim, o jeito que ele canta. A introdução longa, o que demora até engrenar. Demora, ela é bem... parece uma marcha militar, aquela bateria eletrônica. Por isso que é igual o Senhor da Guerra, né? Sim. Só que o Senhor da Guerra é mais agitadinho, né? Essa demora pra começar, mas quando vem a letra, cara... Assim, é uma boa música pra tu escutar a última coisa do dia. Daí tu vai dormir bem encaminhado. Assim, né? Bem encaminhado. E a versão da Cássia Eller, o próprio Renato Russo gostava. Ele disse no acústico, né, que a versão da Cássia Eller era ótima. Em algum lugar ele disse que ficou melhor que a dele. Ele reconheceu, ele teve a humildade de reconhecer. Mas pra mim a da Legião é melhor, porque a pegada dela é outra, totalmente diferente. Mas as duas versões são muito boas, muito boas. E eu fico feliz de ter feito sucesso com a Cássia, porque ela merecia um grande hit aí pra estourar na carreira, né? O primeiro grande hit dela foi esse, então que bom que foi com essa música linda. O outro grande sucesso dela em seguida é Só Cazuza e Frejá, né? Ou seja, a Cássia Eller sempre teve um padrinho, né? Que é Malandragem. Sempre bem. Malandragem. Exato, Malandragem. Cazuza exatamente. O Nando Reis veio depois. Mas então, cara, baita disco, baita análises, muita coisa eu vou ter que escutar e pensar no que foi falado hoje. E é isso. Eu vou começar dando nota, que eu sou mais suspeito, eu acho. A gente avalia de 1 a 5 estrelas, para mim, vai ser 5 sempre. É nota máxima. E tu, Felipe? Como é? Considerações finais e avaliação.
Nem preciso. Cara, convido a todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, a conhecer esse disco a fundo, colocar no fone de ouvido, prestar atenção, ouvir com carinho. Eu sei que muita gente da geração do Jorge tem um certo preconceito com a Legião, mas se você prestar atenção, se deixar levar por essa banda, você vai ver que ela é simplesmente a maior banda da história do rock brasileiro, e não é à toa. Ela é maravilhosa e tem um vocalista e um letrista que é um gênio, um cara acima da curva, realmente. Mas tem também músicos que sempre souberam compor grandes canções, grandes melodias, muito grudentas, muito fascinantes. Então, a obra inteira da Legião Urbana merece ser conhecida com carinho, e começa daqui, cara. Começa com esse disco, porque aqui estão as sementes de muita coisa que a banda vai fazer ao longo aí dos 11 anos seguintes que ela existiu. E a avaliação não precisa nem falar, né, cara? Não precisa, eu sei que é nota máxima. Foi um disco bom, de estreia para uma banda, na minha opinião. Acho que de uma estreia banda nacional, realmente, talvez seja melhor mesmo. Para mim, de estreia, assim, de todos que teve alguns, assim, acho que talvez seja melhor. Então, a nota, vou dar um 4,5. 4,5. Quase 5, mas pelo menos tá nota máxima. Pelo menos nota máxima, tá nota boa. O crítico deu 2,5, né? Mas esse cara aí, eu fui até pesquisar quem é esse cara aí. Esse cara não gosta de rock, cara. Então não tem nada que tá escrevendo sobre Legião Urbana. Então, pô, pra que escreveu então, pô? O cara é especialista em jazz MPB, cara. O cara é estudioso, é um músico, professor e tal. Mas não gosta de rock, cara. Então não tá na praia dele. É complicado. Mas então é isso. Felipe, faz teu jabá aí sobre o Prisioneiro do Rock. Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês aqui rapidinho, então, só de curiosidade. Onde vocês colocam esse disco aí dentro da discografia da Legião aí? Top 3, top 5? Menos do que isso? Pra mim é difícil. Eu não consigo classificar a Legião nem Titãs. Como as minhas favoritas do rock nacional, não consigo. Também não consigo difícil. Ter um favorito. O Jorge que gosta de fazer a lista, Jorge. Eu faço lista assim. Também pode mudar também a qualquer momento. Então, hoje acho que eu botaria no top 5. Hoje eu acho que eu botaria no top 5. Se for ver assim, agora deu uma desanuviada agora. Como eu escutei muito os 5 primeiros em fita, contando só os de estúdio, né? E depois eu adquiri foi a primeira fita que eu comprei deles, o Descobrimento. Tá no meu top 6, que são os 6 primeiros discos da Legião. Só que eu não consigo classificar. Simplesmente não consigo. Os 6 são perfeitos para mim. Não tem o que tirar nem pôr, sabe? Os 6 empatados em primeiro. Pronto. Resolvido. Todo mundo deu pênalti, o outro deu pênalti, assim, na reta final, assim, né? E tu, Felipe, consegue classificar ou é difícil também? Não, é assim, o 5 e o 2 são os meus favoritos, sempre. Mas aí depois fica complicado, cara. Então eu falaria top 5 também, igual o Jorge aí, mas não me pergunte quais são os outros 2 que eu coloco aí. É que nem escolher filho favorito, né? Não tem como. Mas assim, o 5 e o 2 eu sei que são os que eu mais gosto mesmo, tem uma relação especial aí por razões diferentes. Sim. Mas depois vai ficando muito difícil. Depende da época também, né? Isso vai mudando. Mas é maravilhoso, cara. Prefiro não tentar elencar, porque eu vou me arrepender imediatamente depois que eu falo. Vai ficar pra história, né? É melhor não. Melhor não. Mas assim, quem não nos conhece, o Prisioneiros do Rock tem episódios todos os sábados nos agregadores de podcast, né? Seja Apple, Google, Spotify. E a gente também está no Instagram, @Prisioneiros do Rock. A gente tem postagens novas todos os dias. Segue a gente lá também, tem sempre conteúdo muito bom. E, cara, a gente está sempre falando de rock nacional, rock clássico, anos 70, anos 80, anos 90. Os episódios são sempre muito legais, muito divertidos. Acompanha a gente lá também.
Para nós é uma honra ter tua presença aqui. Cara, prazerzaço aqui com vocês, cara. Sempre uma alegria conversar sobre rock com vocês. Eu sempre falo que o Jorge é um exemplo, né, cara, para essa geração, um cara que conhece pra caramba, ele não é apenas um curioso, um cara que tá aqui porque criou um canal, ele realmente escuta as coisas, cara, escuta música de todas as épocas, então admiro demais essa vontade que ele tem de aprender, de conhecer, cara, sabe muito mais do que a gente sabia com a idade dele, né, Júlio? Exato. Até porque com o streaming também é muito fácil, né? Se você tiver disposição, interesse e inteligência como ele tem, você consegue aprender pra caramba. A gente tinha mais dificuldade de ter acesso à música, né? Mas de qualquer maneira, verdade. o Jorge é um cara sensacional e, pô, muito bom a gente falar de rock nacional, que é a nossa paixão, Júlio. Eu sei que você ama Isso aí, a região, nós como eu também amo, então sempre uma alegria. Verdade. O Jorge ganhou o dia, Jorge. Com essa aí, esse aí foi teu salário de hoje. Então tá, Jorge. Assim, Felipe, eu me inspirei um pouquinho no Prisioneiros, que agora tu vai notar ao decorrer do ano, a gente vai fazer episódios sobre o bastante disco de 75, 85 e 95, que são as datas legal. A gente só fugiu da curva o Help, né, que é de 65, mas não tinha como falar do Help. Help é um baita disco dos Beatles. Esse ano a gente também só vai fazer final 5, 65, 75. Né? A gente não vai fazer final 0. Né? Nós vamos dar a coincidência de muitos discos, mas quanto mais falar desses discos, melhor, né? Problema nenhum. Não tem, a gente nunca cansa. Quanto mais, melhor. Tá, Jorge, dá teu tchau aí pra galera aí e vamos passar régua, como diz um amigo nosso aí, que eu não vou citar o nome, mas ele escuta a gente. Ele sabe bem de quem tá falando. Então, muito obrigado a quem até que assistiu e até que ouviu esse episódio. Muito obrigado, Felipe, por participar novamente, né? O Prisioneiros do Rock é um dos podcasts que mais escuto, inclusive. Muito bom. Júlio também por participar aqui, tá ao meu lado aqui. Então, né? Muito obrigado. E uma coisa, antes de mais nada, por favor, se inscreve aqui, dá like, compartilha, vai. Compartilha para os seus amigos que gostam de Legião aí, tá? Aquele cara que fica tocando um violão para o caboclo toda hora, né? No churrasco toda a vida. Então, também segue também nas plataformas de áudio aí, tudo, né? Para quando você não tiver tempo, quando estiver, sei lá, treinando, sei lá, caminhando, o que seja. Então, faz lavando isso. Louça. Então, e lavando louça, também, cara. Eu escuto lavando louça. Lavando louça. Tanto Prisioneiros e tanto Pod Discos também. Dá pra falar isso aí. Então tá, galera. Valeu por todos que escutaram até aqui. Deem like, que pra nós ajuda um monte. Obrigadão, Felipe, por mais um episódio. E até o próximo episódio.